Quando eu vi aquela criança caída no riacho, eu ainda não sabia que minha vida inteira estava prestes a desmoronar. O sol queimava a terra e o silêncio daquela manhã era pesado demais. Eu cheguei mais perto e meu coração travou, porque na mão daquele menino tinha algo que não podia estar ali, algo que eu guardei por 7 anos. Depois que meu marido morreu, e naquele instante, eu entendi que eu estava prestes a descobrir algo que nunca deveria saber: a mulher e a poeira vermelha. Acordo antes do sol. Sempre fui assim, mesmo quando Augusto era vivo e enchia a cama com o cheiro de fumo de rolo e suor de trabalho honesto. Ou pelo menos era o que eu pensava. Hoje, a cama é grande demais. O silêncio cabe inteiro nela. Minha casa fica no fim de uma estrada de terra que a prefeitura esqueceu. Quando chove, vira lama. Quando seca, a poeira vermelha do cerrado entra por debaixo da porta, cobre a mesa, o fogão, o retrato de Augusto pendurado na parede. Às vezes passo o pano e sinto que estou apagando ele de novo. Outras vezes, sinto que estou sendo boba. Tenho 51 anos. Moro sozinha há 7. Criei uma filha, mandei ela para Palmas, fiz o certo. A fazenda não é grande, mas dá trabalho. Galinha, roça de mandioca, a horta nos fundos que Augusto começou e eu terminei. Tenho um cachorro velho chamado Birô que já não late mais. Só me segue devagar, como se também tivesse cansado de se animar. Todo dia é igual ao anterior. Acordo, faço café, cuido das galinhas, ando pelos fundos da propriedade, mais por hábito do que por necessidade, como se precisasse confirmar que o mundo ainda existe. Volto, faço almoço, sento na varanda, olho o cerrado, durmo. O sol de outubro nesse ano tá diferente, pesado, seco de um jeito que dói na pele. O riacho que corta os fundos da fazenda tá quase sem água, só um fio grudado nas pedras. Até o gado do vizinho Valdomiro parou de vir beber. Foi numa dessas caminhadas de manhã cedo, com o sol ainda baixo e a terra cheirando a poeira quente que vi. Uma mancha pequena, fora do lugar, perto da água quase seca. Parei. Birô parou junto. Primeiro achei que era um saco jogado, resto de alguma coisa trazida pela corrente fraca. Mas não. Era pequeno demais. E imóvel de um jeito estranho. De um jeito que a gente reconhece mesmo sem querer. Dei mais uns passos e o coração travou. Era um menino. O relógio que não devia estar ali. Devia ter uns 6 anos, talvez menos. Estava caído de lado na beira do riacho, o corpo sujo de terra vermelha, os lábios ressecados e rachados pelo sol. A respiração existia, mas era fraca demais para alguém daquela idade. A pele quente denunciava febre, exaustão, ou as duas coisas juntas pedindo socorro. Me abaixei devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse fazê-lo desaparecer. Menino, chamei baixinho. Nada. Passei a mão na testa dele, quente como telha ao meio-dia. Foi então que vi. Na mão pequena dele, apertada contra o peito como se fosse a coisa mais importante do mundo, havia algo dourado, uma corrente, um relógio de bolso. Meu corpo gelou do pescoço até os pés. Não, não podia ser. Eu conhecia aquele relógio melhor do que conhecia minhas próprias mãos. O risco fino na lateral esquerda, a corrente levemente torta no segundo elo, a tampa com a pequena amassado que Augusto nunca mandou consertar. Não havia dúvida nenhuma no mundo. Era o relógio de Augusto, o relógio que estava guardado na gaveta do meu quarto há 7 anos. O relógio que eu nunca mais tive coragem de tocar, nem para limpar o pó. Levantei de um pulo. Fui andando rápido de volta para casa, o coração batendo torto, as pernas indo na frente da cabeça. Entrei pelo corredor, fui direto para o quarto. Abri a gaveta de cima do criado mudo. Vazia. Fiquei parada olhando aquele espaço vazio por uns segundos que pareceram 1 hora. A gaveta que sempre teve o relógio, o terço de madeira e a carteira surrada de Augusto. O terço ainda estava, a carteira ainda estava, o relógio não. Voltei para o riacho.
O menino ainda estava lá. Birô tinha ficado do lado dele, deitado na terra, farejando devagar. Olhei de novo para a mão pequena apertada no relógio dourado. Naquele momento, uma parte de mim quis ir embora. Chamar o vizinho Valdomiro, ligar para a delegacia de Araguaína, não me envolver, porque havia alguma coisa errada ali, alguma coisa que eu não queria entender. Mas havia também uma criança com febre debaixo do sol de outubro, e eu não consegui deixar. Passei o braço por baixo do corpo dele e levantei. Era leve demais. Leve como se o mundo tivesse tirado tudo que podia antes de deixá-lo ali, igual a um embrulho esquecido. Levei até a casa. Coloquei no sofá da sala. Fui buscar água, pano úmido, chá de erva cidreira que sempre tenho no armário. As mãos faziam tudo no automático, mas minha cabeça estava presa naquele relógio. Não tentei tirar da mão dele. Algumas coisas a gente sente que não deve tocar. Fiquei sentada na cadeira de frente, esperando. O ventinho da tarde começou a bater na janela. Os grilos lá fora foram chegando devagar, como sempre fazem quando o sol enfraquece. 2 horas depois, ele acordou. Ouvi um pequeno movimento, o som de alguém voltando para o mundo. Fui até a sala. Ele estava sentado no sofá, me olhando com olhos escuros e calmos, sem o susto que qualquer criança teria ao acordar em lugar estranho. Me olhava como quem reconhece. A voz saiu fraca, rouca de tanto sol. Você demorou. Senti o chão mover. O que você disse? Ele inclinou levemente a cabeça sem entender minha surpresa. Você demorou, vó. O nome que derrubou. Tudo meu peito apertou de um jeito que eu não sentia há anos. Eu não sou sua avó. Ele franziu a testa, confuso. Olhou ao redor da sala com uma calma que não combinava com a idade. Passou os olhos pela parede, pelo retrato de Augusto, pela janela com a cortina de chita que eu mesma costurei. É sim, disse ele. Você mora aqui. Um frio subiu pela minha espinha. Como você sabe disso? Ele olhou para a casa de novo, devagar, como quem revisita um lugar que conhece só de ouvir falar. Eu conheço. Me aproximei e sentei na beira do sofá, do lado dele. Tentei manter a voz firme. Qual é o seu nome? Lucas. Lucas. Quantos anos você tem? 6. Onde está sua mãe? Ele hesitou pela primeira vez. Baixou os olhos para o relógio que agora estava solto sobre o colo dele. Passou os dedos devagar sobre a tampa dourada, como se aquilo fosse mais do que um objeto. Como se fosse uma lembrança que alguém passou para ele junto com o nome das coisas. Ela ficou doente, disse ele, lá em Vanderlândia. A vizinha me trouxe até a estrada e disse que eu andasse até encontrar uma casa com cerca de madeira pintada de branco e um cachorro velho na varanda. Olhei pela janela, a cerca branca. Birô dormindo no degrau. Alguém sabia exatamente onde me mandar esse menino. Quem é sua mãe, Lucas? Ele levantou os olhos para mim, escuros, fundos, com uma expressão que crianças de 6 anos não deveriam ter. Ela falava de um homem, disse ele. Minha respiração travou no meio. Que homem? Augusto. O nome caiu na sala como trovão em céu aberto. Sem aviso, sem piedade. Senti minhas mãos tremerem sobre os joelhos. Juntei os dedos para disfarçar. O que você sabe sobre ele? Lucas olhou para o retrato na parede. Ficou alguns segundos encarando o rosto de Augusto. Aquela foto de quando ele tinha uns 40 anos, chapéu de couro, sorriso de lado. Ele disse que ia voltar, disse o menino. Mas nunca voltou. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez só. Quem disse isso para você? Minha mãe. Ela contava toda a noite antes de dormir, que ele prometeu voltar, que alguma coisa impediu. Fiquei rígida. A mente foi sozinha, sem me pedir licença. Puxou 7 anos de memória. As viagens de Augusto. Aquelas ausências de 3 dias, 2 vezes por ano, sempre com a mesma desculpa de gado para comprar em cidade diferente. Eu nunca perguntei detalhes, nunca quis. Confiar era mais fácil. Acreditar era mais confortável.
Amar, às vezes, é a gente escolher não ver o que está bem na frente. Lucas, disse eu, e minha voz saiu mais baixa do que eu queria. Qual é o nome da sua mãe? Ele me encarou, direto, sem desviar, e respondeu: um nome simples, comum. Um nome que eu nunca tinha ouvido Augusto mencionar uma vez sequer, em 23 anos de casamento. E mesmo assim, quando o menino falou, eu soube. Soube do mesmo jeito que a gente sabe quando uma coisa que temia confirmar, finalmente se confirma. Não como surpresa, como peso que estava suspenso há muito tempo e finalmente toca o chão. Fiquei olhando para aquele menino de 6 anos com os olhos escuros de Augusto, o nariz de Augusto, a testa de Augusto. Como eu não tinha visto antes, ou tinha visto e não deixei entrar. Me levantei devagar, fui até a janela. O cerrado lá fora estava quieto, alaranjado de fim de tarde, indiferente como sempre. Senti raiva, senti dor, senti, por baixo de tudo isso, uma coisa que eu não esperava sentir. Senti pena desse menino que veio parar aqui, sem saber o tamanho do que carregava na mão. A tempestade de dentro e de fora. Naquela noite, o céu fechou sem avisar. É assim no cerrado de outubro. A seca engana, 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 e de repente o temporal chega como se tivesse raiva de tudo. O vento bateu primeiro nas janelas, depois nas telhas, depois entrou pela fresta da porta como se quisesse participar do que estava acontecendo dentro de casa. Fiz arroz e feijão. Coloquei o prato na frente de Lucas sem dizer muita coisa. Ele comeu com a cabeça baixa, segurando a colher com as 2 mãos, do jeito que crianças pequenas seguram, e aquilo me partiu por dentro de um jeito que eu não tinha nome para dar. Depois da janta, a chuva veio de vez. Forte. Daquelas que isolam. Tentei ligar para o vizinho Valdomiro, sem sinal. Tentei mandar mensagem para minha filha em Palmas. Nada. A estrada de terra lá fora já devia estar virando rio. Não havia como levar Lucas a lugar nenhum essa noite, nem como chamar ninguém. Éramos só nós 2, eu, esse menino, e o peso de um homem morto entre nós. Arrumei o quarto do fundo com um cobertor velho e um travesseiro. Lucas entrou, olhou a cama, olhou para mim. Você vai ficar perto? Perguntou. Vou estar na sala, disse eu. Ele assentiu, deitou. Fechou os olhos com uma facilidade que me surpreendeu, como se estivesse acostumado a dormir em lugares que não eram os dele. Fiquei na sala, ouvindo a chuva bater no telhado. Peguei o relógio de Augusto, que tinha ficado sobre a mesa da sala. Segurei na mão pela primeira vez em 7 anos. Estava frio, pesado. A tampa abriu com o mesmo clique de sempre, aquele som que eu ouvia toda manhã quando ele conferia as horas antes de sair. Dentro da tampa, gravado no metal, havia uma frase. Eu sabia que existia. Augusto mesmo tinha mandado gravar quando compramos o relógio, logo depois do casamento. Para sempre, A. Eu sempre pensei que o A era de Augusto. Assinando para si mesmo, como era do jeito teimoso dele. Agora eu não sabia mais. Fechei a tampa. Fiquei assim por um longo tempo, com o relógio no colo e a chuva no telhado, e a raiva e a dor se revezando no peito como 2 pessoas brigando pelo mesmo espaço. Pensei em acordar Lucas e perguntar tudo. Perguntar o nome completo da mãe, onde moravam antes de Vanderlândia, há quanto tempo ela estava doente, como o relógio tinha chegado na mão dele. Mas olhei para o quarto do fundo. Ele era uma criança de 6 anos. Ele não tinha culpa do tamanho da história que carregava. Perto da meia-noite, a chuva deu uma pausa. Foi quando ouvi um choro baixo vindo do quarto do fundo. Não era choro de pesadelo. Era aquele choro quieto, contido, de quem aprendeu cedo que chorar alto não resolve. Levantei. Fui até a porta. Lucas estava deitado de lado, os olhos abertos, as lágrimas escorrendo em silêncio no travesseiro. Tô com saudade dela, disse ele, sem nem me olhar. Ela estava tossindo muito quando eu saí.
Sentei na beira da cama. Não disse nada por um tempo. Como ela se chama, sua mãe? O nome completo, ele falou. E então, sem eu pedir, foi contando, com a voz pequenininha e pausada de criança que repete o que ouviu muitas vezes. Que a mãe sempre disse que o pai morava numa fazenda longe, que prometeu ir buscar eles um dia. Que mandava dinheiro todo mês, até parar de mandar, até parar de tudo. E a mãe ficou esperando mais um ano antes de aceitar que ele não voltava mais. Que quando a mãe adoeceu de vez, pegou o relógio guardado no fundo da mala, colocou na mão de Lucas e disse: vai até lá e entrega para ela. Ela vai saber o que fazer. Ela, eu. Uma mulher que ela nunca conheceu tomou uma decisão por mim antes de eu saber que ia precisar tomar. Fiquei sentada na beira da cama até Lucas fechar os olhos de novo. A chuva voltou mais fraca, só um chuvisco fino batendo na janela. Fui pro quarto, deitei, olhei o teto, chorei. Não de raiva, não de traição, chorei de cansaço. De tudo que a gente carrega achando que é só seu e que um dia aparece na porta com 6 anos de idade e olhos que você reconhece. Chorei também por ela, por uma mulher doente numa cidade que eu nunca fui, que amou o mesmo homem que eu amei, e que mesmo assim me mandou o filho como quem pede perdão sem usar essa palavra. Antes de dormir, ainda de madrugada, tomei uma decisão. Não sei se foi coragem, talvez fosse só o único caminho que restava. O que o riacho deixou. De manhã, o céu estava limpo como se a tempestade nunca tivesse existido. É assim também. O cerrado chora a noite inteira e amanhece lavado, a terra vermelha escura de umidade, o ar cheirando a mato molhado e começo de coisa. Fiz café cedo. Coloquei 2 xícaras na mesa pela primeira vez em 7 anos. Lucas apareceu na cozinha de cabelo bagunçado, os pés descalços no chão frio, o relógio ainda na mão. Me olhou sem dizer nada. Sentou. Aceitou o café com leite e o pedaço de broa que coloquei na frente dele. Comemos em silêncio, mas era um silêncio diferente do meu silêncio de sempre. O meu silêncio de sempre era vazio. Aquele tinha peso, tinha respiração, tinha o barulho de uma colher batendo devagar numa xícara de louça. Depois que ele terminou, falei: hoje a gente vai até Vanderlândia. Ele levantou os olhos. Ver minha mãe? Ver sua mãe. A estrada ainda estava enlameada, mas o carro velho de Augusto, que eu mal usava, aguentou. Fui devagar, os pneus abrindo sulco na lama vermelha, Lucas sentado no banco do passageiro abraçado ao relógio como se fosse um passaporte. Não conversamos muito no caminho. Ele me foi dizendo onde dobrar, o nome da rua, o número da casa, com uma precisão que a mãe claramente tinha ensinado muito bem. Criança que foi preparada para fazer aquela viagem. A casa era pequena, menor que a minha. Uma janela, uma porta, um vaso de planta seco na soleira. Bati. Uma mulher vizinha abriu. Olhou para mim, olhou para Lucas, e o alívio no rosto dela foi tão grande que eu entendi tudo sem precisar perguntar. Ela tinha ficado desesperada quando Lucas sumiu. Tinha saído para buscar ajuda na casa mais próxima e quando voltou, ele não estava mais. Ela ainda está aqui, disse a vizinha. Piorou ontem na tempestade. Não quis ir para o hospital, disse que queria esperar. Esperar o quê? Eu já sabia. Entrei. O quarto era pequeno. A janela deixava entrar um fio de luz. Ela estava deitada, coberta com uma manta fina, a respiração arrastada, mas os olhos abertos. Quando me viu, não se assustou. Me olhou com uma calma que devia ter custado muito para construir. Era mais jovem do que eu imaginei. Talvez uns 35 anos. O rosto cansado, mas com alguma coisa nos olhos que eu reconheci, porque já vi esse olhar no espelho. Era o olhar de quem esperou muito tempo por uma coisa e foi aprendendo, aos poucos, a não precisar mais dela. Lucas correu para a cama e se encolheu do lado dela. Ela passou a mão no cabelo dele sem tirar os olhos de mim. Ficamos se olhando por um tempo que não sei medir. Então ela falou, com a voz rouca:
Obrigada por ter trazido ele. Obrigada por ter mandado, respondi. E era verdade. Não disse mais nada por um momento. Não havia palavras que coubessem ali sem quebrar alguma coisa. Então, falei o que tinha decidido de madrugada, enquanto a chuva batia fraca na janela do meu quarto. Você precisa de cuidado. Tem um posto de saúde em Araguaína que atende bem. Eu conheço a enfermeira-chefe. Fiz uma pausa. E Lucas pode ficar na fazenda enquanto você trata, se você quiser. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha uma lágrima só, escorrendo quieta. Por que você faria isso? Pensei antes de responder. Porque ele tem os olhos do Augusto. E porque você fez a coisa mais difícil que existe, que foi pedir ajuda para a pessoa certa, mesmo custando tudo. Ela não respondeu, mas assentiu. Lucas me olhou da cama, abraçado à mãe, o relógio dourado entre os dois. Você vai com a gente, vó? Perguntou. Eu podia ter corrigido de novo. Não corrigi. Na volta, com ela recostada no banco de trás e Lucas dormindo com a cabeça no colo dela, parei o carro um instante na beira da estrada. O cerrado se abria dos dois lados, imenso, alaranjado de fim de tarde, aquele céu enorme que só o interior do Brasil tem. Peguei o relógio de Augusto que tinha ficado no porta-luvas. Olhei uma última vez para a tampa. Para sempre. Pensei em tudo que eu nunca soube. Em tudo que talvez eu nunca fosse entender de verdade. Em 23 anos que eram reais e ao mesmo tempo não eram tudo. Coloquei o relógio de volta no porta-luvas, fechei e segui. Não porque perdoei tudo de uma vez, não porque a dor sumiu, mas porque havia uma criança dormindo no banco de trás que não tinha culpa do tamanho da história que herdou. E havia uma mulher doente que precisava chegar viva até o dia seguinte. E havia eu, que aprendi, tarde demais e na hora certa, que a vida não pergunta se a gente está pronta antes de bater na porta. Ela só bate, e a gente escolhe se abre. O outono no Cerrado não tem a mesma cara que o outono das cidades. Não tem folha caindo, não tem vento frio chegando devagar, não tem aquela melancolia bonita que as pessoas de cidade descrevem em livro. O outono aqui é seco, empoeirado. O céu fica de um azul tão forte que dói olhar. As árvores do cerrado não perdem folha, elas só ficam mais quietas, como se soubessem que precisam guardar energia para sobreviver ao que vem pela frente. Eu sempre me identifiquei com essas árvores. Tronco torto, raiz funda, aparência de coisa que sofreu, mas não caiu. Fazia 3 meses que Adriana tinha chegado na fazenda. 3 meses desde aquela tarde em que eu entrei no quarto pequeno dela, em Vanderlândia, com Lucas dormindo abraçado no seu colo e o relógio dourado entre os dois, e tomei a decisão mais estranha da minha vida. Trazer para dentro de casa a mulher que amou o mesmo homem que eu amei. Cuidar dela. Dar tempo para o Lucas crescer com o chão firme debaixo dos pés enquanto a mãe se tratava. As pessoas do vilarejo acharam que eu tinha enlouquecido. Dona Neuza, que mora a 2 quilômetros e é o jornal falado da região, não escondeu. Rosária, você tem certeza do que está fazendo? Não, respondi, mas vou fazer do mesmo jeito. Ela ficou me olhando com aquela cara de quem quer ajudar, mas não sabe como. E no fim, só balançou a cabeça e foi embora resmungando alguma coisa sobre Augusto que eu preferi não ouvir. Minha filha Camila, quando soube por telefone, ficou em silêncio por tanto tempo que eu achei que a ligação tinha caído. Mãe, disse ela finalmente, você tá bem? Tô pensando melhor do que estava há muito tempo. Outro silêncio. Eu vou aí no final do mês. Pode vir. Ela veio. Ficou 4 dias. Nos primeiros 2, andou pela casa com aquela rigidez de quem está tentando entender uma situação antes de se posicionar. Olhava para Adriana com uma cautela que eu entendia. Olhava para Lucas com uma expressão que eu também entendia, e que era mais complicada, porque Lucas tinha os olhos do pai dela, e isso não era culpa de ninguém, mas doía do mesmo jeito.
No terceiro dia, encontrei as duas na cozinha. Adriana estava sentada à mesa, ainda fraca, tomando o chá que eu deixava sempre separado para ela. Camila estava de pé perto da pia, com uma xícara de café na mão, e elas conversavam baixinho. Não entrei. Fiquei parada no corredor, ouvindo o murmúrio das vozes, sem entender as palavras, e senti alguma coisa se soltar dentro do peito. Não sei dar nome certo para esse sentimento. Era parecido com alívio, mas mais fundo. Era como quando a gente carrega um balde cheio por muito tempo e finalmente pode pousar no chão. Não porque alguém ajudou, mas porque chegou no lugar certo. No quarto dia, antes de Camila ir embora, ela me abraçou na varanda. Não disse nada, só abraçou. E eu entendi que era o jeito dela de dizer que estava tentando. Adriana se chamava Adriana Souza Leal, 37 anos, natural de Imperatriz, no Maranhão. Tinha vindo para o Tocantins atrás de trabalho quando tinha 20 e poucos anos, e foi numa festa em Araguaína que conheceu Augusto. Ele tinha ido comprar gado, como sempre dizia para mim, só que dessa vez tinha ficado mais que 3 dias. Ela me contou aos poucos, não de uma vez, não em confissão. Me contou do jeito que as coisas verdadeiras costumam sair, em pedaços pequenos, no meio de outros assuntos, enquanto a gente descascava mandioca ou esperava o feijão cozinhar. Eu ouvia sem interromper. Aprendi que ouvir é diferente de concordar, que ouvir não significa aprovar, que às vezes a gente ouve porque precisa entender, e entender não é o mesmo que perdoar, mas é o primeiro passo para conseguir carregar o peso sem deixar ele te curvar para sempre. Augusto tinha dito para ela que era separado, que tinha uma filha, mas que a esposa e ele já não viviam como casal fazia anos. Mentira clássica, velha como o mundo. Adriana não era ingênua. Ela me disse isso com uma honestidade que eu respeitei. Ela escolheu acreditar porque queria acreditar. Porque era jovem e estava sozinha, e ele tinha um jeito de entrar num cômodo que enchia o espaço todo. Eu soube exatamente do que ela estava falando. Augusto tinha esse jeito. Quando eu engravidei, disse ela numa tarde, sem me olhar, mexendo o mingau de Lucas no fogão. Ele ficou quieto um tempo. Depois disse que ia resolver tudo, que ia contar para a família, que ia fazer do jeito certo. Parou. Nunca fez. Não. Concordei. Mas mandava dinheiro, todo mês, sem falta, até o último ano. Até adoecer, disse eu. Até adoecer. Ficamos em silêncio. O fogão borbulhando, o vento lá fora. Birô coçando a orelha na varanda. Eu não te odeio, disse ela de repente, ainda sem me olhar. Eu sei. Eu queria no começo. A voz não tremeu. Era só honestidade crua. Porque era mais fácil ter alguém para odiar do que aceitar que ele escolheu do jeito que escolheu. Eu também queria te odiar, respondi. Mas você mandou seu filho de 6 anos andar sozinho por uma estrada de terra até a minha casa. Uma mulher que faz isso não tá com ódio, tá com fé. Ela virou para me olhar. Tinha uma expressão que eu não sei descrever com precisão. Era mistura de coisa, gratidão e vergonha e cansaço, e alguma coisa que parecia, de longe, com esperança. Eu rezei muito antes de mandar ele. Eu imagino. Não sabia se você ia receber. Pensei que você podia mandar ele embora, podia ligar para a polícia, podia fazer várias coisas. Mas eu não mandei. Não mandou, voltou a mexer o mingau. Por quê? Perguntou baixinho. Pensei antes de responder. Não queria dar resposta bonita. Queria dar resposta verdadeira. Porque quando eu vi aquele menino caído na beira do riacho, com febre, sozinho, eu não pensei em Augusto. Pensei só nele. Fiz uma pausa. O resto eu fui entendendo depois. Mas naquele momento era só uma criança que precisava de ajuda. Adriana não respondeu. Mas eu vi os ombros dela baixarem um pouco. E às vezes é isso. Às vezes a paz não vem em palavras grandes. Vem num ombro que baixa, numa respiração que sai diferente.
Lucas virou dono da fazenda em 3 semanas. Não tem outro jeito de descrever. Ele chegou quieto, olhando tudo com aquela cautela de criança que aprendeu cedo a não confiar rápido. Mas o cerrado fez o trabalho. A terra vermelha, as galinhas, o cachorro velho Birô, que de repente voltou a ter energia para correr atrás de alguém. Primeiro foi a horta. Lucas começou a me seguir quando eu ia cuidar das plantas de manhã. Ficava do meu lado, agachado, me olhando trabalhar sem falar nada. Um dia pedi para ele segurar o regador enquanto eu afofava a terra. Ele segurou com as 2 mãos, sério, com aquela responsabilidade exagerada que criança pequena bota nas coisas que acha importantes. A partir daí, a horta era dele também. Depois foram as galinhas. Ele tinha medo no começo. Ficava parado na entrada do galinheiro com cara de quem não queria demonstrar o medo, mas não conseguia esconder. Fui mostrando devagar como aproximar, como jogar o milho, como pegar o ovo sem assustar a galinha. Numa semana ele já entrava sozinho, todo orgulhoso, trazendo os ovos numa cestinha pequena que eu tinha achado no fundo do armário. Depois foi Birô. Birô que tinha anos sem se animar com nada. Birô que me seguia por obrigação, como um dever antigo que ele não sabia mais bem por que cumpria. Com Lucas, Birô rejuvenesceu. Não tem outra palavra. Aquele cachorro começou a correr, a latir, a inventar brincadeiras que eu nunca tinha visto ele inventar, nem quando era novo. Eu ficava na varanda olhando os 2 correrem pelo quintal e sentia uma coisa estranha no peito. Demorei uns dias para identificar. Era alegria. Simples assim. Alegria comum, sem nada de especial, do tipo que a gente esquece que existe quando fica muito tempo sozinha. Adriana melhorou devagar. A enfermeira-chefe do posto de Araguaína, Dona Perpétua, uma mulher pequena e eficiente que eu conheço desde que Camila nasceu, cuidou dela com a seriedade de sempre. Era uma infecção pulmonar que tinha sido ignorada tempo demais, tratada com chá e esperança quando precisava de remédio de verdade. Nos primeiros dias na fazenda, Adriana mal saía do quarto. Eu levava a comida, o remédio no horário certo, o chá. Ela agradecia com poucas palavras, e eu respondia com poucas palavras, e a casa foi aprendendo um jeito novo de funcionar com mais gente dentro. Não foi fácil. Tem que ser honesta nisso. Teve noites em que eu deitei na minha cama e senti uma raiva sólida, pesada, daquelas que a gente sabe que não tem endereço certo, mas precisa existir em algum lugar. Raiva de Augusto, principalmente. De ter vivido 23 anos com um homem que tinha uma vida paralela e eu nunca soube ou nunca quis saber, que talvez seja pior. Teve uma noite em particular, umas 2 semanas depois que eles chegaram, que foi difícil demais. Eu estava lavando louça depois do jantar quando ouvi Adriana tossindo no quarto. Uma tosse comprida, cansada. E ouvi Lucas correndo pelo corredor, a voz pequenininha. Mãe? Mãe, tá bem? E a voz dela respondendo, rouca, mas firme. Tô bem, meu filho. Vai dormir. Parei com as mãos dentro da água. Fiquei assim por um tempo que não sei medir, porque aquilo era uma cena de família. Uma cena simples, corriqueira, de mãe e filho num quarto. E aquela cena estava acontecendo dentro da minha casa. Dentro da casa que Augusto construiu. Dentro das paredes que eu pintei de branco 2 vezes, que eu lavei, que eu mantive em pé sozinha por 7 anos. Chorei naquela noite. Chorei muito. Mas de manhã levantei, fiz o café, coloquei 3 xícaras na mesa e o dia começou. Porque é isso que a gente faz. Levanta, faz o café. Coloca uma xícara a mais quando precisa. Foi numa tarde de maio, com o sol mais ameno e o cerrado começando a dar sinal de que a chuva ia voltar, que Adriana saiu do quarto mais cedo que o costume e veio me encontrar na varanda. Eu estava remendando uma camisa velha. Ela se sentou na cadeira do lado, olhou o horizonte por um tempo e então disse: Posso te perguntar uma coisa? Pode. Você amava ele de verdade? Não precisei pensar muito.
Amava. Do jeito que eu sabia amar naquela época. Pausei. Que não era pouco, mas também não era tudo que eu achava que era. Ela ficou quieta. Eu também, disse ela depois. Amava do jeito que eu sabia, que também não era perfeito. O amor nunca é, falei. A gente só descobre isso depois. Ficamos em silêncio um tempo, olhando o cerrado. Uma garça branca passou longe, aquele voo preguiçoso de quem tem todo o tempo do mundo. Eu quero ir embora, disse Adriana. Olhei para ela. Não agora, corrigiu ela, rápido. Quando eu tiver boa de verdade. Quero pegar o Lucas e recomeçar em outro lugar. Imperatriz, talvez. Tenho uma prima lá. Isso é sensato, disse eu. Mas eu queria saber se... Ela hesitou. Escolheu as palavras com cuidado. Se você ainda vai querer conhecer ele. O Lucas, depois que a gente for. O coração apertou. Levei um tempo para responder. Ele sabe onde fica a fazenda, disse eu. E sabe que tem uma cerca branca e um cachorro na varanda. Adriana deu uma risada baixa. A primeira risada dela que eu ouvia de verdade, sem esforço. Sabe? Então a porta está aberta. Ela assentiu devagar. Tinha uma leveza nela que não estava lá quando chegou. Não era a felicidade completa, não era a resolução de tudo. Era só o peso um pouco menor. Era o ombro um pouco mais baixo. Às vezes é o suficiente. Lucas soube que ia embora numa manhã de domingo. Adriana contou para ele com cuidado, do jeito certo, explicando que a mãe estava quase boa, que iam para um lugar novo começar de novo, que podia trazer tudo o que queria da fazenda como lembrança. Ele ficou quieto ouvindo. Depois veio me encontrar na horta. Ficou do meu lado por um tempo sem falar, me ajudando a arrancar o mato em volta do pé de coentro, os dedos pequeninhos trabalhando concentrados. Vó Rosária, disse ele. Eu tinha parado de corrigir esse nome fazia tempo. O quê? Você vai ficar com saudade de mim. Parei o que estava fazendo. Olhei para ele. Para os olhos escuros que eu conhecia de outro rosto, num contexto completamente diferente, que tinham me assustado e me partido e me ensinado mais do que eu esperava. Vou ficar, disse eu. Eu também vou ficar com saudade. Ele pensou um segundo. Do birô, principalmente. Dei uma risada que saiu de verdade, do fundo. Vou contar pro birô. Ele sorriu. Aquele sorriso de criança que não tem segunda intenção, que é só alegria pura saindo pelo rosto. Posso levar um ovo para lembrança? Pode levar uma galinha inteira se quiser. Ele achou o máximo. Ficou animado com a ideia por uns 2 minutos, até perceber que uma galinha num ônibus seria complicado. E então concordou que um ovo era mais prático. Foram embora numa terça-feira de manhã. O vizinho Valdomiro foi de carro até a rodoviária de Araguaína. Porque eu pedi e ele é desse jeito, resmungão, mas presente quando importa. Ajudei a carregar as malas. Eram poucas. Adriana sempre teve pouco. Aprendi isso sobre ela. E não era pobreza só de coisa material. Era um jeito de viver leve que eu nunca soube ter. Na porta da casa, ela parou e me olhou. Nenhuma das duas falou nada por um momento. Então ela abriu os braços. Abracei. Foi um abraço estranho e verdadeiro ao mesmo tempo. 2 corpos que carregam a mesma perda de jeitos completamente diferentes, que passaram 3 meses aprendendo a dividir um espaço sem se destruir, que descobriram que é possível existir no mesmo mundo sem que uma precise apagar a outra. Não foi bonito como em filme. Foi humano, desajeitado, real. Lucas abraçou meu joelho com os 2 braços apertados e eu abaixei e segurei ele por um tempo. Cuida da sua mãe, disse eu. Cuido, respondeu ele sério. E escreve para mim quando aprender. Não temas, minha mãe já está me ensinando as letras. Então, escreve logo, ele prometeu. Crianças de 6 anos prometem com o coração inteiro, sem reserva. É uma das poucas coisas que não tem preço no mundo.
Fiquei na varanda vendo o carro do Valdomiro sumir na poeira da estrada. Birô ficou do meu lado, olhando também, com aquela cara de cachorro velho que entende mais do que a gente acha. Quando a poeira baixou, entrei. A casa ficou quieta de novo, mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio vazio dos 7 anos anteriores. Aquele silêncio que pesava, que lembrava a ausência de tudo. Era um silêncio que tinha tido companhia e guardava o rastro dela. Tinha o cheiro diferente, o cobertor dobrado no quarto do fundo, a cestinha de ovos que Lucas tinha deixado em cima da mesa de propósito. Dentro da cestinha tinha um bilhete, uma folha de caderno dobrada, com letra de criança que ainda está aprendendo, torta e firme ao mesmo tempo. Pra vó Rosária. Obrigado por tudo. Lucas. Abaixo, em letra diferente, a letra de Adriana. Obrigada por ser o tipo de pessoa que abre a porta. Você salvou mais do que imagina. Fiquei parada na cozinha com o bilhete na mão por um tempo. Depois guardei na gaveta do criado mudo, do lado do terço de madeira e da carteira surrada de Augusto. O relógio não estava mais lá. Antes de Adriana ir embora, eu tinha chamado Lucas e colocado o relógio na mão dele. Isso era do seu pai, disse eu. É seu de direito. Ele tinha olhado para mim com aquela seriedade de 6 anos, mas era seu. Era. Agora é seu. Fechei os dedos pequeninhos em volta da corrente. Cuida bem. Ele tinha acenado, solene, como quem recebe uma responsabilidade grande e sabe disso. Naquela noite, sentei na varanda depois do jantar. O céu do Cerrado em maio é uma coisa que não tem palavras certas. É imenso de um jeito que faz a gente se sentir pequena e, ao mesmo tempo, parte de algo muito maior do que qualquer problema que a gente tenha. As estrelas aparecem cedo, muitas, sem a poluição de luz de cidade para atrapalhar. Augusto gostava de sentar aqui também. Eu tinha raiva dele, ainda tinha, e sabia que ia demorar para essa raiva ir embora de vez, se é que ia ir. Mas a raiva estava dividindo espaço com outras coisas agora. Com a memória de 23 anos que foram reais, mesmo sendo incompletos. Com o entendimento, difícil e necessário, de que as pessoas são complicadas e falhas e que isso não apaga o bem que fizeram nem justifica o mal. Augusto me amou. Eu acredito nisso. Do jeito torto e insuficiente que ele sabia, me amou. Amou Adriana também, do mesmo jeito torto, e deixou um filho no mundo que tinha os olhos dele e o coração inteiro ainda por descobrir. Não era o fim que eu teria escolhido para a história, mas era a história que eu tinha, e eu estava, pela primeira vez em muito tempo, em paz com isso. Na semana seguinte, Camila ligou. Como você tá, mãe? Tô bem, respondi. E era verdade. A casa voltou ao normal? Pensei na palavra normal. Voltou diferente, disse eu. Mas tá boa. Ela ficou em silêncio um segundo. Mãe, eu queria te dizer uma coisa. Fala. Eu acho que você foi corajosa. O que você fez? Não sei se eu conseguiria. Você conseguiria, disse eu. A gente sempre consegue quando é necessário, mas você nem precisava. Ninguém te obrigou. É, concordei. Mas a vida não pergunta se a gente está pronta. Ela só bate na porta. Camila ficou quieta de novo. Você parece diferente, mãe. Sou a mesma. Não, tem alguma coisa diferente na sua voz. Pensei nisso enquanto olhava o cerrado pela janela da cozinha, aquela imensidão de verde e marrom e vermelho que sempre existiu e vai continuar existindo muito depois de mim. Talvez eu tenha parado de guardar tanta coisa presa, disse eu. Faz 2 meses que foram embora. Recebi uma carta de Adriana semana passada. Estão em Imperatriz. Ela arrumou trabalho numa padaria perto da casa da prima. Lucas está na escola e, segundo a carta, já é o favorito da professora. No fim da carta ela escreveu: Lucas pediu para te mandar um abraço e pediu para perguntar se o Birô tá bem. Respondi que o Birô tá ótimo. Não é mentira. Birô tá mais quieto sem Lucas, mas tá bem. A gente aprende a se readaptar.
Cachorro, pessoa, fazenda, todo mundo aprende. Esta manhã acordei antes do sol como sempre. Fiz o café. Fui para a varanda com a xícara quente nas mãos, os pés descalços no chão frio da madeira, birô do lado. O cerrado estava acordando devagar. Os pássaros começando, a luz chegando de mansinho pelo horizonte, primeiro uma faixa rosada, depois laranja, depois o azul forte de sempre. Pensei em tudo o que aconteceu, no menino caído na beira do riacho, no relógio dourado, no nome que derrubou tudo, na tempestade, na mulher num quarto pequeno em Vanderlândia, nas 3 xícaras de café na mesa, no abraço desajeitado na porta, na cestinha de ovos com o bilhete dobrado. Pensei em Augusto, com raiva ainda assim, com amor também, ainda, de um jeito diferente, mais honesto, sem a ilusão que eu usava para completar as lacunas. E pensei em mim, em quem eu era antes de outubro. Uma mulher que acordava cedo, cuidava da fazenda, sobrevivia. Que tinha construído em volta de si uma muralha de silêncio e chamava isso de paz. Não era paz, era só ausência de movimento. A paz de verdade, aprendi, não é a falta de coisa. É conseguir ficar parada com tudo que tem, com tudo que dói e tudo que alegra, sem precisar fugir de nenhum dos dois. O sol saiu de vez, bateu na minha cara, quente, real, daquele jeito que o sol do cerrado tem de lembrar que você existe e está aqui e o dia começou. Me levantei da cadeira. Fui regar a horta. Lucas tinha deixado um bilhetinho enterrado do lado do pé de coentro que eu só descobri dias depois que ele foi embora. Uma folha pequena num saquinho plástico com letra torta. Essa planta é minha também. Cuida dela para mim. Reguei com cuidado. Como quem cumpre uma promessa. Como quem sabe que tem alguém do outro lado esperando. E às vezes é só isso que a gente precisa. Alguém do outro lado esperando. Para ter motivo de cuidar